Olá pessoal, sou a professora Cristiane Veloso e a gente está continuando a playlist de polígonos regulares inscritos na circunferência. Só que hoje a gente vai aprender um processo diferente, o processo de Rinaldini, que é um método geral para dividir a circunferência em n partes congruentes. É claro que você tem que ter esse n maior que 2, né? Porque se você faz a divisão só em duas partes, você não consegue um polígono, tá? Então esse processo de Rinaldini ele divide a circunferência na quantidade que você quiser aí de partes, desde que seja maior que 2. Então, vamos ao processo. Ó. Primeiro passo, dada a nossa circunferência de centro O, a gente vai traçar um diâmetro. Eu vou identificar aqui os pontos 1 e 2, tá? Segundo passo, eu vou traçar uma reta auxiliar que passa lá pelo ponto 1, tá? Tracei minha reta auxiliar. Aí, para continuar, você tem que saber em quantas partes você quer dividir a sua circunferência. Então, como nos vídeos anteriores a gente não dividiu a circunferência em 9 partes, vamos fazer de 9 aqui, ó. 9 partes. Quero dividir a minha circunferência em 9 partes pelo processo de Rinaldini. Aí, o que você vai fazer? Toda vez, você vai dividir essa quantidade de partes por 2. Então, 9 dividido por 2, que vai me dar 4,5. Então, eu preciso dividir a minha reta auxiliar, não é o diâmetro, a minha reta auxiliar em 4 partes e meia para atender a esse processo, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui nosso compasso, colocando ponta seca em 1 e uma abertura qualquer, e vamos dividir essa reta auxiliar em 4 partes e meia. Então, vamos lá, sempre mantendo a mesma abertura, tá? 1, 2, 3, 4. Aí você vai pensar, ué, mas e essa meia parte? Bom, para obter essa meia parte, você precisa de mais uma parte inteira para dividir ao meio, tá? Então, na verdade, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu só vou prolongar aqui a minha reta auxiliar. Aí você pode estar pensando aí, ah, professora, mas deu alguma coisa errada, porque a minha última parte ficou lá dentro da circunferência, ou a minha última parte ficou em cima da circunferência, ou ficou ainda mais para fora do que a sua. Isso aí não tem importância, porque as nossas aberturas são diferentes. A abertura que eu usei e a abertura que você usou são diferentes. Então, o importante é que você manteve a mesma abertura. Então, aqui eu tenho os pontos 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Como eu quero 4,5, 4 partes e meia, então essa última aqui eu vou dividir ao meio. Como que eu divido ao meio? Vou traçar uma mediatriz. Então, ponta seca em 6, abertura maior que a metade de 6, 7, faço um arco acima e um arco abaixo. Aí, ó, eu vou mudar minha ponta seca para 7 e interceptar esses dois arcos. Eu tenho aqui pontos 8 e 9. Eu só preciso dessa mediatriz para encontrar o ponto médio dessa última parte aí, visto que eu queria 4 partes e meia. Então, esse aqui é o ponto médio, ó, que eu vou chamar de ponto 10, tá? Deixa eu só tentar posicionar aqui a folha um pouquinho mais para cima, para você acompanhar tudo direitinho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Bom, então o que eu fiz? Tracei o diâmetro, tracei a reta auxiliar, quero dividir em 9 partes. Aí eu falei para você que você vai sempre dividir por 2, tá? Então, 9 dividido por 2, 4,5. Abertura qualquer, dividir minha reta auxiliar em 5 partes, já que eu queria 4 com mais meio. E esse com mais meia parte. Então, e essa meia parte aqui eu obtive traçando a mediatriz, tá? Professora, mas e se eu quisesse 8 partes, que dividido por 2 dá um número inteiro, 4 partes? Aí você pararia bem aqui, ó, 4 partes. Se eu quisesse 6 partes, aí você ia dividir por 2 ia dar 3, 1, 2, 3 partes. E assim por diante, tá? Mas toda vez que você tiver essa meia parte, você faz uma a mais e traça a mediatriz na última. Próximo passo. Vou traçar meu segmento aqui, 10, 2. Então, saindo de 10, que é o ponto médio da última parte, você liga para o ponto 2 do diâmetro inicial, tá bom? Aí, o próximo passo é traçar segmentos paralelos a esse aqui, passando por cada um desses pontos que a gente obteve na reta auxiliar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o meu esquadro, tá? Vamos lá, então você posiciona o seu esquadro
coincidindo aí com o segmento 10,2. A sua régua vai ser o suporte do seu esquadro, a base do seu esquadro. Então, ela vai segurar o seu esquadro, ó. Então, você mantém a sua régua fixa. Sua régua não vai sair do lugar, mantém fixa. E desliza o seu esquadro até encontrar com o próximo ponto, que no caso aqui é o ponto 6. Aí, você traça o segmento paralelo. Continua deslizando somente o esquadro, a régua fica fixa. Traça o segmento paralelo quando encontrar com o próximo ponto. Desliza novamente somente o esquadro, a régua fica fixa. Traça o próximo segmento no próximo ponto. E aqui eu vou traçar o último, ó. Prontinho. Tracei todos os segmentos paralelos ao 10,2, tá? Vou identificar esses pontos que a gente encontrou aqui no diâmetro inicial. Então, aqui a gente estava no ponto 10, aqui eu vou chamar de 11, 12, 13 e 14. Agora, gente, a gente vai colocar a ponta seca em 2, e com essa abertura aqui do diâmetro, ó, abertura na medida do diâmetro, a gente vai traçar um arco bem grandão, dessa maneira aqui, ó, tá? Faz com a abertura do diâmetro, ok? E aí, com a ponta seca em 1 e essa mesma abertura, a gente vai interceptar esse arco grandão, tá? Então, aqui, ó, ponta seca em 1, eu vou fazer outro arco grandão interceptando o primeiro. Ó, ficou parecendo o quê? Ficou parecendo um olhão, né? Então, é o processo de Rinaldini, é o método do olhão. Então, aqui, ó, tava no ponto 14. Essa interseção eu vou chamar de ponto 15 e essa aqui de ponto 16. Pelo método do Rinaldini, você agora iria traçar retas que passassem pelo 16 e por cada um desses pontos que a gente obteve no diâmetro inicial, e depois pelo 15 e por cada um desses pontos que a gente obteve no diâmetro inicial. Mas para simplificar um pouco, eu só vou traçar duas retas. Então, eu vou passar aqui pelo 16 e pelo 11, e depois pelo 16 e pelo 12. Tá? Só não vai traçar pelo que dá a metade, tá? Traça por qualquer um desses aqui que deu uma parte inteira. Aí, ó, eu consegui aqui os pontos 17 e 18. Essa abertura de 17 para 18 é a abertura que vai dividir toda a minha circunferência para que eu obtenha 9 partes. Então, eu tenho aqui, olha, abertura 17 para 18. Aí, eu só vou mudando de ponto, ó. Ponta seca em 18, intercepta a circunferência. Ponto 19. Ponta seca em 19, intercepta a circunferência. Ponto 20. Ponta seca em 20, intercepta novamente. 21. Ponta seca em 21, intercepta de novo. 22. Ponta seca em 22, intercepta mais uma vez no 23. Ponta seca em 23, vou interceptar de novo no ponto 24. Aí, o 25 você vai voltar para o ponto 1, tá? Então, não precisa nem marcar, já tá aqui, ó, ponto 1. Só vou aumentar um pouquinho para a gente enxergar melhor. Pronto. Aqui, ó. Vou colocar aqui 25, tá? Para você não se perder. Pronto. E aí, a gente já dividiu em 9 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes congruentes. Ó, esse daí é o método de Rinaldini, a gente só simplificou um pouquinho, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar esses pontos. Então, eu vou ligar aqui, ó. Vou começar pelo 17, tá? Do 17 para o 25. Do 17 para o 18. Do 17, do 18 para o 19, do 19 para o 20, do 20 para o 21, do 21 para o 22, do 22 para o 23,
do 23 para o 24. E por último, mas não menos importante, do 24 para o 25. Pronto, conseguimos um polígono bonitão dentro desse olhão que tem 9 lados. No último ângulo, eu só estava falando partes, né? 9 partes, mas não é isso, 9 lados. Que tem 9 lados congruentes, 9 ângulos internos também congruentes, né? Então ele é regular. Os seus vértices, os 9 vértices, são pontos da circunferência, então ele é inscrito na circunferência. E só falta dizer o nome do garoto, como é o nome do nosso polígono que tem 9 partes. Ele é o famoso eneágono. Vou escrever aqui para vocês, ó. Eneágono. O nosso polígono de 9 partes. Pessoal, Rinaldini. Tchau, tchau e até a próxima.